Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco nesse momento de reflexão na Bíblia Sagrada. Amém. Para muitas pessoas, inclusive aquelas que se dizem cristãs, a ideia de um inferno onde pessoas serão punidas e sofrerão para sempre teria sido criada pela igreja primitiva como uma tentativa de manipular as pessoas e controlar a vida delas por meio do medo. A partir desse pensamento, dentro da tradição cristã, é possível observar alguns grupos com visões diferentes sobre o assunto. E cada grupo usa uma parte da Bíblia para fundamentar o seu ensino. Por exemplo, existe um grupo chamado de universalistas que acredita que no final da história, Deus vai salvar todo mundo e vai dar vida eterna para todos. Nessa crença, não existe condenação, inferno, punição eterna ou sofrimento eterno, porque Cristo reconciliou o mundo com o Pai, e por isso todas as almas estão em união com Cristo, independente se a pessoa acredita nele ou não. Um outro grupo, chamado de aniquilacionistas ou nihilistas, não acredita que toda a humanidade será salva e terá vida para sempre ao lado de Deus. Mas também não acredita no inferno e no sofrimento eterno. Como o próprio nome diz, eles acreditam que a punição dos que não acreditam em Cristo será a aniquilação, ou seja, eles deixarão de existir após a morte. O que há em comum nesses dois grupos é a negação do inferno. Dessa forma, se todos serão salvos, ou se a punição pelos pecados, por mais graves que sejam, é simplesmente deixar de existir, a pessoa pode se sentir livre para fazer o que ela quiser. Afinal, ou a pessoa vai continuar existindo, ou simplesmente ela deixará de existir. Ninguém irá sofrer eternamente. O extremo oposto dessas duas ideias é um outro grupo chamado de sinergistas, que até acredita na existência do inferno e da punição eterna, mas que é possível se livrar disso se a pessoa fizer tudo o que Deus ordena. Assim, ela vai ganhar pontos com Deus e ele vai ser obrigado a recompensar as boas obras da pessoa, deixando-a entrar no céu e viver para sempre com ele. Diante de todas essas ideias e grupos dentro da tradição cristã, cabe a pergunta: o que a Bíblia realmente ensina sobre céu e inferno? E para respondermos, nós precisamos olhar para a Bíblia como um todo, e não apenas algumas partes dela. Pois bem, a primeira coisa que precisa ser dita é que a Bíblia, que é a revelação de Deus aos seres humanos, tem diversas passagens em que é ensinado claramente uma divisão da humanidade em dois grupos, salvos e condenados. Os salvos vão para o céu e os condenados para o inferno. Por um lado, a Bíblia descreve com muita clareza os sofrimentos dos condenados, como sendo tribulação e angústia, estar em tormentos, ir para o fogo que nunca se apaga, e choro e ranger de dentes de desespero. Nós não podemos negligenciar o fato de que muito do que é ensinado na Bíblia sobre o inferno é dito pelo próprio Cristo Jesus. Foi ele quem disse que se deve temer a Deus, que tem poder para fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Que os discípulos dos fariseus eram filhos do inferno e não escapariam da condenação. Que é melhor perder uma mão, um pé ou um dos olhos a ser lançado no inferno, caso esses membros nos levem ao pecado. E que o inferno é um estado de tormento consciente após a morte. Assim, a Bíblia tem palavras muito duras para mostrar que os condenados ao inferno sofrerão para sempre, porque estarão separados do amor e da misericórdia de Deus. Uma vez no inferno, não há escapatória. Por outro lado, a Bíblia também ensina que no céu as pessoas estarão completamente libertas de todos os males desta vida
e serão perfeitamente felizes com Deus. Não existirá pecado nem as consequências do pecado, como as calamidades e a morte. Quem estiver no céu terá alegria e prazer completo que nunca acabará, e estará em eterna e abundante comunhão com Deus. As alegrias e prazeres do céu são tão grandes que é impossível descrever como será tudo isso em linguagem humana. E é por isso que a Bíblia usa algumas imagens que nos são familiares para tentar descrever o céu, como por exemplo a festa de casamento que tem um banquete repleto de comida boa. Assim, a descrição do céu e da vida eterna ao lado de Deus, que a Bíblia nos ensina, é suficiente para nos fazer desejar ir para o céu e estar ao lado de Deus. Tudo isso é dito na Bíblia para nos servir de alerta de que sim, existe um lugar em que haverá sofrimento para sempre, mas que também existe um lugar sem qualquer tipo de sofrimento. E o motivo de a Bíblia ter sido escrita é justamente este: nos salvar do inferno e da eterna condenação. Ela não apenas descreve como será o céu e o inferno, mas principalmente como podemos ser salvos do inferno e entrarmos no céu. E se engana quem pensa que para entrar no céu precisa fazer alguma coisa para ter o direito de ser salvo. Aqueles que acreditam que é possível alcançar o céu a partir das suas próprias forças, fazendo aquilo que Deus ordena, nunca terão a certeza de estarem salvos, porque nunca conseguirão cumprir perfeitamente tudo o que Deus ordena. Ninguém, por si mesmo, consegue cumprir tudo o que Deus ordena e satisfazer as suas exigências. Além disso, todo e qualquer ser humano, nascido de pai e mãe humanos, carregam consigo a marca do pecado. E por causa disso, todos já nascem debaixo da maldição e da sua consequência, que é a condenação eterna. Diante disso, as tentativas do ser humano de entrar no céu por suas próprias forças podem levar a dois caminhos: ou à presunção ou ao desespero. Pode levar à presunção quando a pessoa acha que está merecendo o céu, porque ela é muito boa. Ou ao desespero quando ela percebe que o que ela realmente merece é ir para o inferno. Quando nós olhamos para a lei de Deus, vemos que não somos capazes de cumprir perfeitamente o que ela quer de nós. Não somos santos como Deus é. E Deus não aceita as nossas inúmeras tentativas de conquistar o céu por nós mesmos. O ser humano até consegue praticar o que Deus exige em sua lei, mas não consegue cumprir as exigências de Deus perfeitamente. Porque o conteúdo da lei é o amor, e a lei exige perfeito amor. Assim, por meio de sua lei, Deus mostra a nossa condição de pecadores e nos prepara para o ensinamento mais importante. Somos todos doentes e precisamos de socorro para sermos curados. Mas esse socorro não está dentro de nós. Assim como um doente só procura o remédio ou o tratamento certo quando conhece e entende a sua própria enfermidade, assim também somos nós diante de Deus. A lei de Deus mostra a nossa doença e as consequências dela. E é assim que Deus torna as pessoas ansiosas pela cura. Uma cura que somente é oferecida pelo próprio Deus. A Bíblia nos ensina que a vontade de Deus é de socorrer o ser humano perdido e salvar todas as pessoas, sem exceção. E para que isso fosse possível, ele providenciou um caminho, um único meio de salvação apropriado para todo e qualquer ser humano: a salvação gratuita mediante a fé em Cristo Jesus, sem a nossa contribuição para isso. Porque Cristo Jesus, o Deus que se fez gente, cumpriu a lei perfeitamente em nosso lugar e satisfez as exigências de Deus, adquirindo assim reconciliação perfeita com o Pai para todos os seres humanos. Por isso a Bíblia diz que Cristo Jesus é o Salvador de todas as pessoas e que a salvação foi adquirida para todos.
Porém, ela também diz que existem pessoas que rejeitam isso e se perdem porque não acreditam na palavra de Deus. Por isso, a culpa de alguns não irem para o céu não está em Deus, mas no próprio ser humano, que não deu importância à palavra de Deus e se recusou a crer em Cristo, o Filho de Deus enviado ao mundo para trazer salvação. Quando lemos a Bíblia, vemos que ela não é simplesmente um conjunto de regras que devem ser seguidas para entrar no céu. Os profetas no Antigo Testamento apontavam para alguém que viria trazer salvação. E os apóstolos e evangelistas apontam para alguém que veio e trouxe salvação. Esse alguém é o Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos para que houvesse um meio de escaparmos do eterno sofrimento e sermos recebidos por Deus no céu. Portanto, o principal ensinamento da Bíblia é que o céu não pode ser conquistado por nossos esforços. O céu é um presente de Deus para cada um de nós. Um presente que foi pago por Cristo com o seu perfeito cumprimento da lei e carregando sobre si a nossa maldição. Esse presente só pode ser recebido por meio da fé. E não é qualquer fé, mas é a fé que confia em Cristo e no que Ele fez por cada um de nós. É a fé que recebe o presente de Deus que foi pago por Cristo. Nada do que nós fizermos para tentar merecer o céu vai nos garantir a salvação do inferno. Por isso, Deus quer que olhemos para o Cristo crucificado e ressuscitado se quisermos realmente entrar no céu, porque Ele, e somente Ele, é o caminho para o céu. Por isso, somente quem crê em Cristo Jesus pode escapar do inferno e ser recebido no céu. E é exatamente nisto que a fé deve se apegar, na misericórdia de Deus revelada em Cristo, o qual é pedra de tropeço para uns e loucura para outros. A reconciliação feita por Cristo precisa ser anunciada e recebida pela fé para se tornar realidade na vida das pessoas. Quem não crê em Cristo está fora dessa reconciliação e, portanto, será condenado. Porque Cristo é o caminho para o céu. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. É isso que a Bíblia diz. É pela fé em Cristo Jesus que nós somos tornados filhos de Deus e herdeiros do céu e da vida eterna. Fé em Cristo Jesus é o único caminho e o caminho seguro que conduz ao céu. Quem crê nele já tem a vida eterna. Um detalhe importante que precisa ser mencionado é que o céu e o inferno são lugares em que as pessoas que morrem antes da volta de Cristo estão para esperarem o dia do juízo final. Por causa da morte temporal dos seres humanos, corpo e alma são separados, e a alma recebe o seu destino eterno, ser salva e ir para o céu, ou ser condenada e ir para o inferno. As almas dos que morreram na fé em Cristo já estão com Deus no céu e já desfrutam as alegrias de estar com Deus, enquanto os que morrem sem crer em Cristo já estão no inferno agora. Porém, a Bíblia é muito clara em dizer que todos os mortos serão ressuscitados, ou seja, corpo e alma das pessoas serão unidos novamente para o dia do juízo final. O dia em que Cristo voltará ao mundo visivelmente com poder e glória, e a sentença que a pessoa recebeu no momento da sua morte será estendida também ao seu corpo. Os que estiverem vivos nesse dia não vão passar pela morte, mas terão os seus corpos transformados. E depois desse dia, o último dia do mundo como nós o conhecemos, todos os seres humanos de todos os tempos existirão de corpo e alma. Por isso, quando falamos de céu e inferno, estamos falando do lugar onde as almas das pessoas estão para esperar o dia do grande julgamento, onde a humanidade será separada entre ovelhas e cabritos, ou seja, crentes e descrentes, onde os descrentes serão lançados no lago de fogo e receberão a punição preparada para o diabo e seus anjos, enquanto os crentes
serão destinados à felicidade eterna com Deus, com os anjos e com todos os crentes em Cristo, na Nova Jerusalém, e viverão para sempre no novo céu e na nova terra. Portanto, o objetivo da Bíblia ao nos mostrar a existência do inferno e da condenação eterna é nos alertar contra a incredulidade e a falsa segurança de achar que é possível conquistar o céu por nós mesmos, e nos indicar que o único caminho da salvação é a fé em Cristo, e que essa fé é oferecida a todas as pessoas pelos meios que Deus disponibiliza: a sua palavra, a Bíblia, lida, pregada e ouvida, o santo batismo e a santa ceia. Se nós cremos no que a Bíblia ensina e no que Cristo Jesus diz, nós seguiremos a ordem que ele deu a seus discípulos depois de ressuscitar. Anunciem o Evangelho, a boa nova da salvação a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas, para que elas sejam salvas da eterna condenação e tenham a esperança de que serão recebidas no céu. Infelizmente, não somos capazes de fazer com que todos acreditem nessa mensagem, mas não é por causa disso que vamos deixar de convidá-los a crerem em Cristo, pois sabemos que esse convite pode mudar o destino de uma vida para sempre. É isso que a Bíblia ensina. É nesse Deus que eu confio, é nas suas promessas que eu espero, e é por isso que eu não me calo, mas confesso minha fé em Cristo e anuncio a sua mensagem. Que por meio do meu e do seu testemunho, muitas pessoas possam conhecer o que a Bíblia ensina e serem abençoadas por Deus. Amém.